Que é literatura contemporânea, hein? Tudo que é contemporâneo é difícil da gente medir, porque ainda não acabou, tá acontecendo agora. Então a gente não consegue falar exatamente o que é a literatura contemporânea. Basicamente, a gente consegue começar a falar que tudo que é produzido desde os anos 60 pra cá é literatura contemporânea. Por que é importante você estudar literatura contemporânea? Tem uma média, um estudo feito em todas as provas de vestibulares do Brasil que fala que mais ou menos das questões de literatura, 34,4% era de literatura contemporânea. Esse é o maior tema que cai. Então, por isso é muito importante você conhecer mais ou menos quais são as características dessa escola literária. Literatura contemporânea, literatura pós-moderna, literatura modernista, tudo isso quer falar sobre a literatura contemporânea, a literatura que está acontecendo hoje em dia. Se tivesse uma palavra para você definir a literatura contemporânea, seria diversidade. Então é uma literatura que vai trazer questões sociais, é uma literatura que vai trazer sobre o papel da mulher, sobre questões LGBT, sobre questões de depressão, questões de negritude. Tudo isso são características da literatura contemporânea. Esses tópicos fazem parte da literatura contemporânea. Basicamente, se você não é uma pessoa que gosta do romantismo, que é uma pessoa que lê livros do século XIX, do século XX, tudo que você consome é literatura contemporânea. Falando sobre literatura contemporânea no Brasil, a gente tem Conceição Evaristo, Milton Ataun, Cora Coralina, Clarice Lispector, que por mais que esteja ali num pós-modernismo, começou nos 40, ela escreveu até os 70, então ainda assim entra na literatura contemporânea, mas não necessariamente sobre a data, mas sobre o tempo. Itamar Vieira Júnior, que ganhou o prêmio Jabuti, e basicamente tudo que a gente está vendo na cena atual do Brasil é literatura contemporânea. Falando um pouco sobre fora do Brasil, a gente tem Sally Rooney, Taylor Jenkins Reid, Collie Hoover, todos esses são autores da literatura contemporânea. Uma coisa que marca a literatura contemporânea também é a não linearidade. Você já leu Sete Maridos de Evelyn Hugo, Atmosfera ou algum outro livro da Taylor Jenkins Reid? Você conseguiu perceber como a linha do tempo não é exatamente uma coisa que segue uma linearidade? Fica indo e voltando, uma história está no presente, agora ela está no passado. Isso também é um traço da literatura contemporânea, a falta de linearidade. Agora que você já sabe as principais características da literatura contemporânea, então a falta de linearidade, a diversidade e o tópico nos temas atuais, você vai conseguir, quando lê um texto e prestando atenção, identificar a qual escola literária ele pertence. Lembrando que literatura contemporânea é um dos tópicos que mais caem no Enem. Então é muito importante você revisar, você ler os resumos dos livros, você conhecer mais ou menos sobre o que os autores falam. Você não precisa ser um leitor muito ávido para você ter noção da onde aquele texto pertence. Então, se você pegou um texto que fala sobre questões do dia a dia, tem uma questão de linearidade não muito regular, muito provavelmente esse texto é de literatura contemporânea. Bom, esse foi o vídeo do PIBID. Em breve a gente vai trazer mais vídeos trazendo outras escolas literárias e outras questões de literatura. E é isso. Muito obrigado. Dá um like, deixa um comentário e compartilha para o seu amigo que gosta de literatura ou precisa de um reforço para fazer alguma prova.